Olá, eu sou o engenheiro Anderson Oliveira e este é o canal Mundo da Impermeabilização. Vocês sabem que normalmente os nossos vídeos têm em torno de 3 a 4 minutos, onde nós falamos de temas específicos, de tecnologias específicas. Esse vai ser um pouco mais longo, porque eu vou reproduzir uma apresentação que eu fiz no Simped 2020. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos ao Simped 2020. Eu sou o engenheiro Anderson Oliveira, sou coordenador técnico da linha de impermeabilizantes da SICA e sou criador e mantenedor do canal Mundo da Impermeabilização no YouTube. Bom, nós estamos aqui para falar sobre patologias versus impermeabilização. Por vezes as palavras são confundidas, né? Se pensa em problema de impermeabilização e na verdade não é problema de impermeabilização. Os problemas acontecem exatamente pela ausência ou pela má execução da impermeabilização. E é um pouquinho disso que nós vamos falar aqui. Muito bem, quando nós falamos em engenharia, que eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui estamos ligados à área de construção civil e à tecnologia, então quando se pensa em engenharia, nós estamos pensando em tecnologias. Deveríamos estar pensando no desenvolvimento de novas técnicas, concretos de alto desempenho, concretos de ultra alto desempenho e coisas nesse sentido. Entretanto, infelizmente, a grande maioria dos chamados que chegam até nós são para tratar de problemas ou de patologias. Quando nós pensamos em patologias, elas são extremamente comuns no nosso dia a dia. Elas estão presentes, por exemplo, em nossas habitações, em nossos prédios. Se você mora em um prédio, por exemplo, e você descer no subsolo, provavelmente você vai ter algum tipo de mancha de umidade, seja no muro de arrimo, seja na laje. E muitas vezes, nas reuniões de condomínio, os síndicos ou os profissionais envolvidos acabam optando por soluções não técnicas, como, por exemplo, nessa imagem que nós estamos vendo, a água que estava passando, a umidade, foi tratada da seguinte forma, criando-se uma calha no pé do vazamento. Outra coisa que é muito comum, por vezes nós vemos obras novas cuja especificação para evitar o problema da infiltração no muro de arrimo é simplesmente a criação, por exemplo, de uma parede falsa, como essa imagem que é uma parede de PVC. Vale lembrar, senhores, nós somos engenheiros, nós somos técnicos. Esse tipo de situação não impede a água de passar pela estrutura. Esse tipo de situação não está protegendo a armadura das cortinas, por exemplo. Muito pelo contrário, só está escondendo. E é por isso que nós vemos tantas patologias acontecendo Brasil afora. É exatamente por isso que nós vemos diversas pontes, diversas obras de arte, pontes, viadutos, caindo e ruindo e sendo noticiário, né, diariamente. Quando nós observamos, por exemplo, desafio vocês que estão aí, independente da cidade que vocês estão, saírem e darem uma volta pelos viadutos e pelas pontes. Observe o que acontece nas juntas de dilatação das pontes. Provavelmente você vai ter uma marca de umidade escorrendo pelas juntas de dilatação. Em alguns deles a umidade é tão grande que vai acontecer como está na imagem, né? Uma planta. E vale lembrar que essa planta não está aí decorativa, ela surgiu por conta do excesso de umidade. A umidade para o concreto, se por um lado a umidade para o concreto é muito boa no início do concreto, porque ela ajuda na cura e etc., ela é muito ruim, porque ao longo do tempo ela começa a degradar o concreto. Por isso acontecem tantas patologias. Nós estamos vendo nos noticiários também diversas marquises caindo, diversos problemas estruturais acontecendo por conta de corrosão das armaduras. E vale lembrar que para que ocorra a corrosão das armaduras, precisa-se pelo menos 3 elementos: o aço, o oxigênio e a água. Como que a água entrou dentro da estrutura? Em algum momento, seja na fase de projeto, seja na fase executiva ou seja na fase de manutenção, a impermeabilização ela foi negligenciada. Então, quando nós pensamos em patologias, é importante nós avaliarmos a quantidade de reclamações que surgem no dia a dia. Por exemplo, uma matéria que foi publicada pela Direcional, ela mostra que a impermeabilização está entre os itens de mais reclamações, maior índice de reclamações em edifícios com menos de 5 anos de entrega. Então, olha só, dentro do período de garantia, a impermeabilização está lá numa posição de destaque entre as principais reclamações. Se nós pegarmos estudos de literaturas que já existem também disponíveis, nós podemos perceber que quando se foca, né, nas causas das patologias, mais de 40% das causas das patologias estão vinculadas a erros de projeto. Senhores, nós somos engenheiros, somos técnicos. Como assim erro de projeto? Quem nos contrata, ele contrata de boa fé, entendendo que nós temos conhecimento e que nós temos a tecnologia. Portanto, não é justificável erro de projeto. Vale destacar que hoje, falar que não se tem conhecimento de uma determinada tecnologia não é aceito em nenhum tribunal. Existe internet, existe normas técnicas, existe literatura,
tudo está à nossa disposição. Portanto, vamos evitar patologias por desconhecimento, por erro de projeto, ok? Bom, um ponto importante, grande parte das patologias por erro de projeto acontecem quando nós falamos na questão da impermeabilização ou da ausência da impermeabilização por puro desconhecimento. E aí, se nós pararmos para pensar por que tantas patologias acontecem, alguns vão dizer, olha, por desconhecimento? Não pode, porque existem normas técnicas, existem diversos vídeos disponíveis no YouTube, nas mídias sociais, né? Porque desconhecimento de mão de obra pode ser, mas para isso existe treinamento, existe uma série de informações. Quem quer fazer bem feito, busca, faça cursos e nós estamos disponíveis para isso. Acredito que vocês que estão aqui participando desse simpósio estão exatamente em busca de conhecimento para evitar esse tipo de problema. Mas, voltando ao tema impermeabilização, nós precisamos, antes de mais nada, para evitar as patologias, entender por que nós devemos impermeabilizar. Se não entendemos o conceito do porquê impermeabilizar, nós não vamos conseguir tratar as patologias. Normalmente, quando eu faço apresentações, quando eu faço aulas ou quando eu estou ministrando as palestras, as pessoas respondem para essa pergunta. Bom, nós devemos impermeabilizar para aumentar a vida útil do empreendimento, nós devemos impermeabilizar para valorizar o patrimônio. Na verdade, não é nada disso. Valorização, vida útil são consequências da impermeabilização. A pergunta aqui é o porquê impermeabilizar. Quando a gente pensa nisso, basta nós observarmos a seguinte questão. Imaginem, por exemplo, que nós vamos pegar um corpo de prova de concreto, desses que acontecem em cada concretagem, nós tiramos como provas, né, para fazer análise posterior. Imagine esse corpo de prova devidamente curado, depois de um tempo nós colocamos em um recipiente com apenas parte da altura dele de água. Depois de algumas horas ou de alguns minutos, nós vamos perceber que a mancha da água ela vai subir, né? O mesmo problema vai acontecer se nós pegarmos, por exemplo, um outro material que é muito comum na construção civil, que são os blocos cerâmicos. Então observe nessa imagem, por exemplo, que a primeira fiada, que é a fiada que está em contato com a água, né, na própria imagem, ela está de uma coloração diferente. Por quê? Porque ela absorveu a umidade. Então a necessidade da impermeabilização ela existe porque os materiais que são empregados na construção civil, de uma maneira geral, são grandes esponjas. Então eles são naturalmente porosos. Portanto, a função, o porquê impermeabilizar, é exatamente porque nós precisamos proteger esses materiais do contato com a umidade para que eles não absorvam. Independente, aqui nós não estamos ainda entrando no detalhe de qual produto, qual tecnologia, apenas a função da impermeabilização, que é a proteção da estrutura. A partir do momento que nós entendemos que é importante proteger a estrutura, aí sim nós vamos partir para avaliar cada caso, cada situação, como proceder e como fazer. Um outro conceito que é muito importante quando nós pensamos na questão da impermeabilização é exatamente o que você quer. Normalmente, o cliente, o síndico, o condômino ou o cliente final, ele quer estanqueidade. Ele tem um problema ou ele quer evitar um problema e na cabeça dele ele quer estanqueidade. Mas por vezes o que se compra é a impermeabilidade. Qual que é a diferença entre um e outro? Pois bem, a diferença é relativamente fácil de explicar. Se nós pegarmos, por exemplo, nessa imagem nós vemos, por exemplo, uma imagem de uma folha presente na natureza, em que tem uma oleosidade superficial e que quando chove, isso muda a tensão superficial e faz com que crie uma repelência nas gotas de chuva. Então, ela está impermeável. Portanto, ok, impermeável. Quando chove, a raiz dela é molhada. Poxa, se ela é impermeável, por que molha a raiz? Porque impermeabilidade é uma característica, de acordo com a norma, é uma característica do produto. Não tem a ver com a estanqueidade. Diferente disso, a estanqueidade ela já é uma característica da área, é propriedade de um elemento ou de um conjunto de elementos, né? Ou seja, uma laje, uma platibanda, é uma série de serviços e vou utilizar um material impermeabilizante para garantir isso. Para a gente entender um pouquinho melhor, nós podemos imaginar, por exemplo, um copo com água. O copo é de um material de vidro que é impermeável e dentro tem água e nessa situação ele está estanque. Entretanto, se virar, a água vai derramar. Ou seja, o mesmo material continua sendo impermeável, mas o copo deixou de ser estanque. Por conta de quê? Por conta de mau uso do indivíduo que está utilizando de forma inadequada. Então entendam que o fato de você comprar o melhor produto impermeabilizante não te garante a estanqueidade se você não tiver uma mão de obra adequada ou simplesmente se o produto não for ideal para aquela área.
ok? Isso é um conceito muito importante. Volta e meia chegam perguntas no 0800 do tipo, qual o melhor produto impermeabilizante que existe? Não existe melhor. Depende de onde, quando e qual que é a área que vai ser empregada, ok? Bom, vale lembrar, como eu acabei de destacar, que estanqueidade ela é uma característica, ela é uma somatória de 3 elementos básicos. A especificação ou o projeto, que vai escolher o produto adequado e que vai indicar critérios de execução, né? Vai dar parâmetros para que se escolha qual que é a melhor mão de obra e etc. Portanto, quando nós pensamos em estanqueidade, que depende desses 3 pilares, nós podemos pensar em uma continha rápida, né? A impermeabilização ela é uma engenharia. E sendo uma engenharia, ela é uma equação. Então, para se garantir a estanqueidade, que corresponde ao valor 100%, se eu tenho 99% de estanqueidade, significa que tem 1% que está vazando, então não tenho estanqueidade, né? Para se conseguir isso, é preciso de 3 elementos, como eu disse no slide anterior: projeto, produtos adequados e aplicação. Então, esse tripé é o mais importante para que nós consigamos ter uma estrutura estanque. Quando nós traduzimos para isso, avaliando um pouco mais, nós podemos entender que para projeto existe uma norma técnica, a ABNT 9575. Para produtos existem diversas normas técnicas, cada uma específica ao desempenho do produto. E para aplicação também existe uma norma técnica, a ABNT 9574, que trata de execução da impermeabilização. Um ponto importante: quando nós lidamos com a norma de projeto, ela tem parâmetros para que o projetista escolha os produtos adequados. Quando nós falamos em produtos, nós temos parâmetros para análise dos materiais. Quando nós falamos na norma de aplicação, nós estamos falando em procedimentos descritivos de como se deve executar cada sistema impermeabilizante. Porém, quem está na obra fiscalizando, por vezes, não conhece esses sistemas. E é aí que entra o problema. Porque como é que nós vamos fiscalizar algo que nós não conhecemos? Será que o aplicador que eu estou contratando, ele conhece, por exemplo, os parâmetros da 9574? Isso são perguntas que devem ser feitas no momento da contratação de uma mão de obra para aplicação da impermeabilização propriamente dita. Então, continuando a nossa equação, projeto mais produto mais aplicação, tem que ser igual a estrutura estanque, que corresponde a 100. Quando nós pegamos e destrinchamos isso um pouco mais e tentamos quantificar qual é a responsabilidade de cada um na cadeia para se conseguir chegar na estrutura estanque, nós percebemos que o projeto é um estudo feito por um profissional qualificado que vai avaliar seu projeto, a sua construção e, com base nos conhecimentos dos diversos sistemas existentes, ele vai escolher um ou outro sistema para cada área. Ok? Os produtos correspondem a 20%, porque existe uma norma técnica que vai padronizar diversos tipos de produtos e comparando com o desempenho. Mas o ponto mais crítico é o ponto da aplicação. Se nós temos um aplicador com conhecimento suficiente, ele consegue inclusive detectar possíveis falhas de projeto. Ele consegue detectar, por exemplo, se no projeto está falando para aplicar uma manta 4 tipo 3 e o comprador se enganou e comprou uma 4 tipo 2 porque ela é mais barata, por exemplo. Então, a importância da mão de obra qualificada é muito grande. Quando nós pensamos na questão da aplicação de uma maneira geral, dentro da impermeabilização, nós podemos dividir isso como 15% está ligado ao preparo do substrato. Às vezes o pedreiro da construtora não tem conhecimento suficiente para preparar o substrato de acordo com o que a norma fala para a impermeabilização. Mas o aplicador experiente, sim, ele consegue ir, ele consegue fiscalizar, ele consegue inclusive dar diretriz. Eu preciso que o ralo seja feito dessa forma, assim, assado, arredondamento nos cantos e etc. Outra coisa é a instalação do produto propriamente dito. E para complementar os 50%, existe ainda 15% que está ligado à proteção. Quando nós falamos em proteção, significa na proteção mecânica que alguns sistemas impermeabilizantes necessitam. E que, por vezes, na execução dessa proteção mecânica, pode ser que seja negligenciado. Então, a soma do impacto e da interferência da mão de obra de impermeabilização é altíssima. É por isso que nós falamos que é coisa de 50%. Pois bem, são 50% que, se nós, engenheiros de obra que não temos conhecimento de impermeabilização, não prestarmos atenção, vai passar batido. Nós não conhecemos de impermeabilizantes, mas nós somos técnicos e sabemos ler projeto. Por isso a importância de ter um projeto, para que a gente possa fiscalizar e ir na obra com o checklist na mão, com o projeto na mão e falar o que você está aplicando, por quê, e etc. Então,
O projeto ele nos ajuda na fiscalização, nos ajuda no monitoramento. O projeto ele é elaborado em cima de normas técnicas, tem procedimentos executivos, enfim, tudo que nós precisamos para evitar patologias. Então, quando nós pensamos de uma maneira geral, qual que é a forma de ação da água em uma construção, de uma maneira geral, nós temos algumas formas que são muito claras, muito tranquilas de se perceber, e todos nós engenheiros já sabemos disso, mas por vezes nós não nos atentamos, né? Então a forma mais comum são as águas pluviais, as águas de chuva, que ficam paradas em cima da laje. As lajes normalmente tem a questão da flecha, e aí fica a água acumulada e etc. Existe ainda a questão das águas pluviais que também vêm através das paredes, que batem nas paredes e tende a escorrer. Existe a famosa umidade que vem do solo, né? A umidade ascendente, e tem ainda os vapores internos, né? Água de condensação, vapores e etc, que acontece muito, por exemplo, em banheiros, quando nós estamos tomando banho muito quente, em dias frios, por exemplo, nós percebemos que ao longo do tempo no teto começa a ficar manchado, por conta exatamente dos vapores e da condensação. Ou ainda, quem já teve a oportunidade de entrar em um reservatório de concreto de um prédio que já foi construído e está em uso há mais de 3, 4 anos, quando entrar no reservatório vai perceber que o teto, apesar de ter o ladrão, está úmido e cheio de gotas. Então, como é que essa água chega lá? Ela chega através da formação de vapores e condensação. Quando nós falamos em sistemas impermeabilizantes, em tecnologias de impermeabilização, a SICA dispõe de uma gama enorme de produtos, que vão aí de argamassas poliméricas, sistemas de injeções para tratamento, mantas asfálticas, membranas de PVC, mantas acrílicas ou mantas líquidas, membranas de poliuretano, uma infinidade. E aqui nós não vamos entrar em todas essas porque o nosso tempo é insuficiente, né? Querem saber mais? Depois entra no nosso site ou entre em contato conosco e nós podemos dar mais informações sobre cada um desses sistemas. Aqui eu vou acabar falando sobre os sistemas asfálticos, porque ainda são a maioria dos sistemas utilizados nas obras são as mantas asfálticas. Quando nós falamos em sistemas asfálticos, as pessoas ainda perguntam assim, poxa, mas por que trabalhar com o sistema asfáltico? Primeiro, porque é um mercado maduro, existem aplicadores no Brasil inteiro, então é fácil encontrar uma mão de obra qualificada para fazer essa aplicação. Atenção, procurem saber sobre mão de obra qualificada. Apesar de ter no Brasil inteiro, existem sempre aqueles que se dizem ser, mas não são. Então cheque, conhece norma técnica, tem um engenheiro responsável, fornece a RT da obra e etc. Segundo ponto, comparado com outras tecnologias, ainda tem um custo relativamente baixo, mas principalmente pela questão de ser um sistema ecológico. Ecológico? Essa é uma pergunta também bastante característica quando nós fazemos esse tipo de apresentação em aulas, por exemplo. Como que pode o asfalto, que é um derivado do petróleo, ser ecológico? E para nós entendermos, nós precisamos avaliar um pouquinho do histórico de onde que vem o asfalto. Então, a Petrobras, ela pega o petróleo e vai mandar para as refinarias. E as refinarias, elas produzem tudo que dá dinheiro, né? Então, as refinarias, elas existem para produzir gás, querosene, diesel, gasolina, óleos lubrificantes, e o que sobra, o que fica na base da torre de destilação é um negócio chamado CAP, que é um material que é utilizado na pavimentação e também é utilizado pelas indústrias que modificam esse asfalto para poder transformar em mantas asfálticas, emulsões asfálticas, primers asfálticos e etc. Então, quando nós falamos que é ecológico, é porque isso é um resultado de um processo de extração de materiais mais nobres, né? Enquanto nós consumirmos produtos derivados de petróleo, como por exemplo gás, que faz a nossa comida, enquanto nós consumirmos produtos de gasolina em nossos veículos, diesel nos caminhões que fazem as entregas e etc., ainda vai ter CAP sobrando e, portanto, quando nós trabalhamos com esse tipo de material, nós estamos, de certa forma, ajudando a natureza utilizando esse material. Outro ponto importante é que, em uma manta asfáltica, mais de 30% dos componentes são de produtos recicláveis. E mais de 60% desse material pode ser reciclável se for necessário, descarte e etc. Muito bem, continuando a falar sobre os asfaltos, é importante lembrar que os asfaltos são um dos poucos materiais empregados para impermeabilização que trabalham muito bem nos 3 estados da matéria. Os asfaltos trabalham bem no estado líquido, trabalham bem quando os líquidos armazenados são no estado sólido, por exemplo, em câmaras frigoríficas, e também funcionam como barreira de vapor, podem ser utilizados em tetos de reservatórios, em saunas e etc. Bom, o que nós precisamos entender quando nós falamos do asfalto? O CAP, que
que, como eu disse, vem da base da torre de destilação do petróleo, ele é utilizado basicamente para duas funções. Ou para pavimentação, onde ali ele funciona como aglomerante, ele é misturado com brita em alta temperatura, colocado nas rodovias, e aí ele é comprimido e transforma na pavimentação, nas ruas, rodovias que nós convivemos diariamente, ou vem para a nossa fábrica, onde nós fazemos um processo de modificação para que isso seja transformado em primers, emulsões ou mantas. O importante é entendermos por que nós precisamos fazer esse processo de modificação, para enriquecimento do material. Diferente do CAP que vai para a pavimentação, que ele simplesmente funciona como aglomerante, e que se surgir uma fissurinha, né, por conta de estar exposto de 1 milímetro, por exemplo, eu tenho lá mais 5, 7, 10 centímetros de espessura na rodovia. Quando nós falamos em sistemas impermeabilizante base asfáltica, nós estamos falando de milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Então esse asfalto tem que ter uma característica muito melhor de elasticidade, de trabalhabilidade, para que nós possamos utilizar e ter uma performance ao longo do tempo, ok? Muito bem. Independente dos diversos produtos de base asfáltica que existem, nós vamos focar nas mantas asfálticas, como eu disse, que é um dos materiais mais utilizados ainda na construção civil. De tantas características que uma manta asfáltica ela possui e tem que atender perante a norma técnica, eu costumo dizer que 3 delas são muito importantes para um leigo conhecer a manta asfáltica e saber diferenciar uma manta asfáltica da outra. Então, quando nós pensamos nessas características, nós vamos pensar na primeira delas, por exemplo, que é a espessura. O que é espessura? É a quantidade de massa de capa asfáltica. Por norma, de acordo com a norma das mantas asfálticas, o mínimo, a espessura mínima, são 3 milímetros ou 4 milímetros se for uma manta tipo 4. Pergunta, poxa Anderson, não tem uma manta de 5 milímetros? Pode ter em alguns projetos especiais, lembrando que a norma trata apenas de mínimo. Portanto, acima disso, em projetos especiais, enfim, pode-se trabalhar com materiais com espessura um pouco diferente. Um ponto importante, das 3 características que eu falei que nós precisamos conhecer, essa é a mais fácil. O ideal é que as obras façam avaliação através de utilização de um equipamento de precisão, paquímetro, alguma coisa que tenha medidas precisas. Mas na pior das hipóteses, qualquer obra vai ter lá uma reguinha, né, para poder medir e saber, olha, eu comprei 3 milímetros, comprei 4 milímetros, me entregaram 3, ou coisa assim. O segundo item, que é de extrema importância para a aquisição de uma manta asfáltica, para a especificação de uma manta asfáltica, é a resistência à tração do material. Qual é a função da resistência à tração? É saber quanto esse material consegue absorver e dissipar de esforços que vão acontecer na área que nós vamos aplicar. Então, em um paralelo, de certa forma, grosseiro, mas que dá para entender, quando nós pensamos no concreto armado, por exemplo, o concreto suporta a compressão. Quem trabalha bem a flexão e tração é o aço. Então, o estruturante que tem dentro da manta asfáltica, ele seria o aço, né, na relação do aço para o concreto, seria o estruturante para uma manta asfáltica. E aí, a norma fala em 4 tipos de resistência à tração diferentes que nós vamos ver nos próximos slides. E por último, e na minha visão é o mais importante, é o tipo de asfalto. Então, lembra que eu comentei que o asfalto ele vem da base, da torre de destilação da Petrobras, e ele vem para a fábrica, onde nós vamos modificar. Esse processo de modificação são modificações físicas, através de alteração de temperatura, e químicas, onde são agregados polímeros, e esses polímeros vão dar mais flexibilidade ao material. Quando nós falamos de flexibilidade, nós estamos falando de um material com maior resistência à fadiga. E o que acontece numa laje que fica exposta ao sol e à chuva? Dilata, contrai, dilata, contrai. Então existe fadiga presente na grande maioria das áreas que nós impermeabilizamos. Uma sacada, por exemplo, que sofre a movimentação da estrutura, enfim. Então, quanto melhor a qualidade do polímero, quanto melhor a quantidade do polímero que nós temos na massa asfáltica, ela vai ter uma performance diferente, ok? Então, de uma maneira geral, os polímeros são colocados dentro da massa asfáltica para melhorar a flexibilidade, para melhorar o alongamento e principalmente para melhorar algumas características, entre elas envelhecimento e flexibilidade, resistência à fadiga, ok? Muito bem, então olha só, quando nós pensamos na composição asfáltica, ela é uma massa, o CAP, mais o processo de modificação e adição de polímeros. Isso nós conseguimos ver melhor quando nós pegamos a tabela da norma. Essa imagem mostra a tabela que aparece na ABNT NBR 9952, que é uma tabela que ajuda a classificar os tipos de manta asfáltica.
Como eu disse, de todos esses ensaios que estão aí, são todos muito importantes, mas para a gente conseguir especificar de uma maneira geral, nós vamos focar apenas nesses 3 que eu comentei. Primeiro, entender que existem 4 tipos de manta asfáltica, tipo 1, 2, 3 e 4, e o que muda desses 4 tipos é basicamente a resistência à tração e o alongamento. Então, quando eu falo em uma manta tipo 1, eu estou falando em uma manta de 80 newtons, uma manta tipo 2 de 180 newtons, uma manta tipo 3 de 400 newtons e uma manta tipo 4 de 550 newtons. Onde nós vamos empregar cada tipo de manta dessa? De uma maneira geral, quem vai determinar isso é o projetista de acordo com as características da área. Naturalmente, se eu tenho uma laje de estacionamento, eu não vou trabalhar com uma manta mais fraca, tipo 1. Por outro lado, se eu tenho uma sacada pequena, por exemplo, eu não preciso trabalhar com uma manta tipo 3, por exemplo. Ok? Então, os esforços diferentes estão ligados às características da área que nós vamos aplicar o material. Bom, uma vez que nós entendemos que já existe aí os 4 tipos de manta e quais são as diferenças desses 4 tipos de manta, um outro ponto que é muito importante, nós já falamos que a espessura mínima é 3 milímetros, já falamos que a resistência à tração é determinada pelo estruturante e que as mantas tipo 1, 2, 3 e 4 estão ligadas diretamente ao tipo de estruturante, nós vamos para um dos itens que é mais importante, que é a flexibilidade a baixa temperatura. Bom, a norma classifica as mantas em classe A, B e C. E quando nós falamos em baixa temperatura, nós estamos vendo nessa mesma tabela em que ele fala lá que a manta C, que é uma manta que tem um baixo teor de polímero, ela deveria passar no teste de flexibilidade a baixa temperatura a 0 graus, a manta B a menos 5 graus e a manta A a menos 10 graus. A pergunta que sempre acontece, poxa Anderson, eu estou em Natal. Natal nunca vai fazer menos 10 graus. Por que eu preciso de uma manta que seja classe A? Porque a flexibilidade a baixa temperatura é um ensaio laboratorial que não tem a ver com a temperatura ambiente onde você vai aplicar o material, tem a ver com a performance. Para isso nós precisamos entender que toda matéria existente na natureza, madeira, aço, plástico, vidro, sob a baixa temperatura eles ficam rígidos. E portanto, se eu tenho um material que ele, mesmo rígido, ele tem flexibilidade para se dobrar a 180 graus e voltar sem ter fissuras e continuar estanque, significa que eu tenho um material com melhor qualidade. Se eu pegar uma manta tipo C, por exemplo, e passar a menos 10 graus, e colocar no ensaio a menos 10 graus e fizer essa torção, quando eu voltar ela vai estar toda trincada, vai estar quebrada. Lembrando, o que faz essa flexibilidade? É a adição de polímeros. Então, uma manta tipo A, ela tem uma expectativa de vida maior do que a manta tipo C, porque ela tem uma quantidade, uma qualidade de polímeros melhor. Então é isso que nós queremos dizer, é isso que a norma quer dizer quando fala em menos 10 graus. Não tem a ver com a temperatura da cidade que você está fazendo o seu projeto. Ok? Muito bem. Um outro ponto de extrema importância é que a norma de mantas asfálticas é uma das poucas normas que faz uma simulação de envelhecimento. Então eu tenho a característica que essa manta tem que ter hoje, e nós simulamos através de um ensaio de envelhecimento acelerado como que essa manta vai estar daqui a alguns anos, né? Como é que ela vai estar degradada. E após o teste de envelhecimento acelerado, é novamente feito um teste de flexibilidade a baixa temperatura. E a norma admite que o material ele sofra um enrijecimento. Por que esse enrijecimento, pessoal? Por um motivo muito simples. Se eu pegar uma borrachinha de dinheiro, aquela amarelinha, por exemplo, e eu esticar, quando ela está nova, ela estica sem problema algum. Quando eu pego uma borrachinha de dinheiro que já está há muitos anos, muitos meses na gaveta, que ela já está degradada, e eu tento esticar, eu percebo que ela está toda rachada e às vezes ela vai romper quando eu tentar tracionar. Por que isso? Uma das características de todos os materiais que são elásticos ao longo do tempo é a perda da elasticidade ou o enrijecimento. Então, dessa forma, o material que tem pouco polímero, ele vai enrijecer muito rapidamente e ele vai tender a ter fissuras e rachar muito rapidamente. Então, você que vai comprar uma manta somente pelo preço e opta por comprar uma manta C, você vai perceber que a expectativa de vida dela é muito menor do que uma manta A, por exemplo. Para facilitar a compreensão do que essa tabela está mostrando, eu gosto sempre de mostrar um gráfico. E esse gráfico, ele basicamente tem lá as temperaturas que estão descritas na norma. Então nós temos lá 0 graus, que seria a referência, né? Menos 5 graus, menos 10 graus e do lado positivo, 5 graus positivo e 10 graus positivo também. Então quando nós pegamos, por exemplo, uma manta C, que na tabela, ela nova, ela tem uma flexibilidade a baixa temperatura
de 0 graus e após o envelhecimento, a simulação do envelhecimento, ela vai chegar a 10 graus positivo, eu vou ter um gráfico, uma reta, né, mais ou menos dessa forma. Gostaria de destacar que o comportamento do material não é linear como estava demonstrado no gráfico. Porém, como a norma dá apenas 2 pontos, o ponto inicial 0 graus e o ponto final 10 graus positivo, por isso que nós traçamos uma reta. Então isso é um material C, é um material que tem pouco polímero ou nenhum polímero, né? E que tem essa característica. Quando nós pegamos um material mais nobre, um material que foi devidamente dosado e que tem a quantidade de polímero certa, uma massa A, por exemplo, ela sai de menos 10 graus no período nova, né, para 0 graus após o envelhecimento acelerado. Ou seja, após tantos anos de uso, ela vai ter o mesmo comportamento de uma manta C, né, nova. Então, olha só, por interpolação, nós podemos dizer que uma manta classe A, por exemplo, ela tem no mínimo o dobro de expectativa de vida de uma manta tipo C. Então, o que é importante entender? A manta classe A, ela não custa muito mais caro do que uma manta tipo C, mas ela vai te dar uma performance, ela vai te dar uma expectativa de vida muito superior a uma manta classe C. Muito cuidado com o material que vocês estão comprando. Todos os fabricantes idôneos, na etiqueta, está falando exatamente o que você está comprando. Se no momento de cotação existem preços muito discrepantes, leia as especificações e saiba exatamente o que você está comprando. Ponto importante a destacar é que todas as membranas da Sika são classe A. A Sika não tem segunda ou terceira linha. Todos os materiais fabricados pela Sika são classe A, portanto, tem uma expectativa de vida superior. Outro detalhe importantíssimo, ótimo, a Sika tem o melhor material e etc, atende à norma, dentro da melhor classe, etc. Se a sua mão de obra, como eu mostrei nos gráficos anteriores, não tiver a qualificação suficiente, ela vai aquecer demais o material e vai estragar. Então, tão importante quanto a escolha do material é a escolha de quem vai fazer a execução do serviço. Por isso eu volto a dizer, o seu empreiteiro de impermeabilização tem um engenheiro responsável, te emite a RT, tem histórico, conhece a norma de execução da impermeabilização, participa da BNT, enfim, questione, tá? Entenda exatamente qual que é o nível de qualificação de quem presta o serviço para você. E por último, como eu estou falando que sempre é de extrema importância a questão da mão de obra, vale lembrar que existe também uma forma de se fazer controle tecnológico em impermeabilização. Controle, ele significa ter poder, ter o conhecimento antes mesmo de acontecer a patologia. Portanto, quem tem conhecimento tem poder, quem tem conhecimento consegue evitar patologias como esta, né? Que é muito comum. Nessa imagem, por exemplo, nós conseguimos observar que existe um subsolo que tem um vazamento e qual que é a solução mirabolante que foi criada aí? Colocar uma calha para captação da umidade. Isso está completamente errado. Isso, ao longo do tempo, faz com que as armaduras continuem sendo corroídas e isso pode gerar uma patologia muito maior, até mesmo uma ruptura, né? Então, quando nós temos o conhecimento, nós conseguimos evitar patologias e problemas desse tipo. Olha essa outra imagem. A preocupação é cair em cima do carro e aí foi colocado um plástico, né? Então, senhores, somos engenheiros, somos profissionais de mercado e não podemos tolerar esse tipo de coisa. Então, a proposta que nós vamos mostrar agora é uma forma de fiscalização da própria mão de obra que você tem na sua obra. Então, por vezes, a mão de obra que a gente encontra no Brasil afora, às vezes não sabe sequer ler o projeto, né? E nós, enquanto engenheiros, nas construtoras, pegamos um projeto maravilhoso, nós contratamos um projetista e entregamos nas mãos de um cara que vai comprar ou vai cotar. E às vezes não se tem o conhecimento técnico suficiente para fazer essa cotação, e compra materiais errados, compra sistemas errados, contrata a mão de obra simplesmente por ser mais barato. Então, de que forma a gente consegue evitar isso? Fazendo o controle tecnológico. O controle tecnológico já existe em outras áreas da engenharia. Pavimentação, concreto se utiliza bastante. Então, eu costumo dizer que o controle tecnológico ele é como se fosse o pré-natal da impermeabilização ou da estrutura. Qual que é o objetivo do pré-natal, quando a moça fica grávida, que vai lá? É perceber se existe alguma patologia antes mesmo do filho nascer. Eu não preciso esperar a obra estar entregue ou a impermeabilização estar pronta e colocar o teste de estanqueidade, porque quando eu faço o teste de estanqueidade, eu estou apenas avaliando a estanqueidade. E a aderência?
projetista falou que queria um determinado material e que estaria aderido, mas como é que eu vou aferir essa aderência, né? Então existem técnicas profissionais de se fazer essa avaliação. Então a metodologia de controle tecnológico ela começa na própria análise do substrato, a base, que se não tiver coesa, nada vai aderir em cima. Vou ter aderência quando eu faço o arrancamento, vai soltar da base, né? Esse método de avaliação, ele vai na obra, nós conseguimos levar até a obra equipamentos em que nós vamos fazer lá avaliação da resistência do substrato, nós vamos fazer resistência à tração da manta asfáltica que você está comprando, resistência ao rasgo, medir a espessura, mas mais importante do que isso, todos esses ensaios que eu estou comentando são ensaios da norma de manta asfáltica, por exemplo, que nós podemos chamar o IPT e o IPT faria na fábrica. A proposta mais importante é justamente nós chegarmos na sua obra e avaliarmos de que forma esse material está sendo aplicado. Então, nós conseguimos com a utilização de equipamentos específicos ir na sua obra e, por exemplo, fazer um arrancamento, avaliando qual que é a tensão de arrancamento, qual que é a força de arrancamento que está dando de aderência entre a manta impermeabilizante e o substrato, por exemplo, né? Nós conseguimos ir até a obra, por exemplo, e avaliar qual que é o resultado Nós conseguimos, por exemplo, ir até a obra e principalmente avaliar como é que está a execução da membrana impermeabilizante como um todo. Nós podemos fazer, por exemplo, um dos pontos críticos quando se faz a impermeabilização de uma estrutura com manta asfáltica é as emendas, né? Que a própria norma de manta determina que a força de tração nas emendas deve ser no mínimo igual ao tipo de manta, ou seja, uma manta tipo 4 ela tem que dar 400 newtons de aderência entre uma membrana e outra. Quem faz esse tipo de avaliação na obra? Como é que o aplicador faz isso? Ele não faz. Então nós conseguimos ir na obra, tirar algumas amostras, fazer uma amostragem, colocar em um equipamento e na própria obra, exatamente no momento, o seu estagiário, você que é o engenheiro da obra, vai fiscalizar e vai conseguir identificar qual que é a resistência à tração que está dando nas emendas. Então com isso nós conseguimos avaliar qual que é a qualidade da mão de obra na sua obra. Entenda que o objetivo aqui não é a avaliação da mão de obra para poder falar que está bom ou está ruim, que o aplicador presta ou não presta, não é isso. O objetivo é, assim como quando nós fazemos um teste de rompimento num corpo de prova de concreto, identificamos que um pilar, por exemplo, o concreto de um pilar está dando resistência abaixo do que deveria. Qual que é a atitude? É chegar para o projetista e falar, olha doutor, não está dando a resistência que foi determinada em projeto, você calculou essa resistência com folga ou a gente precisa tomar alguma providência, fazer algum reforço e etc. Então o objetivo é esse, é identificar, olha, as emendas não estão legais, o que nós podemos fazer? Nós vamos fazer um reforço e etc. É simplesmente tratar antes que isso vire uma patologia, né? Então o tratamento, a questão do monitoramento da aplicação, ela vai acontecer durante o processo executivo, né? E não apenas ao final, quando se faz o teste de estanqueidade. Um ponto importante é que, por vezes, muitos projetistas determinam, olha, a manta asfáltica deve ser colada com 3 kg de asfalto. Nós não temos como mensurar isso no processo convencional. Quando nós fazemos cortes, ensaios e arrancamento, etc., por amostragem, nós conseguimos determinar qual que é a espessura média que está indo e a quantidade de asfalto. Assim, não vai mais acontecer sobra de material em obras. Assim, nós conseguimos garantir uma espessura mais constante, um trabalho mais adequado para garantir a estanqueidade para a estrutura. Então, de uma maneira geral, esse é o equipamento, né, que nós temos disponível para levar nas obras e ajudar a fazer esse tipo de acompanhamento. Lembrando que, obviamente, esse é o equipamento da SICA, então nós só temos condições de fazer isso em obras da SICA. Então a SICA é uma empresa que trabalha com materiais somente classe A, nós temos mais flexibilidade, maior resistência à fadiga e, além de tudo, nós conseguimos dar um suporte na sua obra para que a gente possa reduzir o índice de patologias pela execução mal feita da impermeabilização propriamente dita. Ao final, é gerado um gráfico, né, um relatório que vai lá, um gráfico de tensão e deformação, assim como os resultados encontrados na sua obra. Ok? Estou à disposição. Mais uma vez, obrigado por participar aí do Simped 2020. Eu sou Anderson Oliveira e estou à disposição. Mais uma vez, obrigado por assistir os vídeos do canal Mundo da Impermeabilização. Continue se inscrevendo, deem um joinha
e até o próximo vídeo.